Bom, pessoal, vamos agora para a questão de número 8 aí do nosso simulado. A questão número 8 diz o seguinte: uma enfermeira recebeu um lote de medicamentos com 132 comprimidos de analgésicos e 156 comprimidos de antibiótico. Deverá distribuí-lo em recipientes iguais, contendo cada um a maior quantidade possível de um único tipo de medicamento, considerando que todos os recipientes deverão receber a mesma quantidade de medicamento. O número de recipientes para essa distribuição é igual a quanto? Bom, gente, antes de resolver essa questão, no vídeo anterior, vocês estão indo na sequência aí dos vídeos do resolução do simulado. Na questão anterior, eu falei de mínimo múltiplo comum. Lembrando que o mínimo múltiplo comum é aquela questão que fala que tal coisa acontece de tanto em tanto tempo e a outra coisa também acontece de tanto em tanto tempo. Porém, as duas aconteceram hoje, simultaneamente. Daqui a quanto tempo essas duas coisas terão a casualidade, a coincidência? Então, tu está diante de um teste relacionado a mínimo múltiplo comum. Porém, esse aqui, de distribuição, tu não pode misturar, tu vai guardar, seja em recipientes, gavetas, envelopes, e tu quer guardar a maior quantidade possível e tu não pode misturar, tu está diante de um teste relacionado a máximo divisor comum. Ah, Bart, como é que eu resolvo então esse tipo de questão? Tu vai fazer o seguinte: antes de eu resolver a questão do nosso simulado, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que tu tenha 125 documentos do tipo A e 225 documentos do tipo B. E tu quer pegar esses documentos, digamos, né? Vocês aí, futuros funcionários da Prefeitura de Juazeiro do Norte, Ceará, tu tem lá na tua mesa uma pilha de documentos aqui, 125 documentos. E uma outra pilha com 225 documentos. E nós queremos pegar esses documentos e guardar eles em envelopes, mas eu não posso misturar. Ou seja, os envelopes devem ficar apenas com um único tipo de documento e eu não posso misturar. E eu tenho que colocar a maior quantidade possível. Ou seja, tem que ser a maior quantidade, mas essa quantidade tem que ser igual em todos os envelopes e eu não posso misturar. Então, estou diante de um teste relacionado a máximo divisor comum. Como que eu resolvo? Tu vai decompor esses números. Lembra que no mínimo múltiplo comum a gente faz a decomposição e tu vai fazendo as divisões. Ah, vou dividir por 2, aí tu divide por 2, depois por 3, né? Os números que aparecem aqui são sempre números primos. Porém, o máximo divisor comum, o número que eu escrever aqui, eu só posso colocar um número aqui que vai dar para dividir os dois ao mesmo tempo, diferente do mínimo múltiplo comum. Lembra? Vamos supor que aqui fosse 120. Ah, eu vou dividir por 2. Se aqui fosse 120 por 2, dá 60. Mas 225 não dá para eu dividir por 2. Não dá uma divisão exata, ele é um número ímpar. Então, eu não devo colocar aqui o número 2 se aqui fosse 120. Por quê? Porque o máximo divisor comum, tu tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Se fosse o mínimo, não teria problema nenhum. Ah, eu divido por 2 esse, se não der esse, a gente repete. Então vamos lá, só dá para dividir os dois ao mesmo tempo. O 2 aqui eu não vou colocar, porque esse aqui não é par, esse não é par, nenhum dos dois vai dar para dividir por 2. Por 3, notem que por 3, gente, 125 dividido por 3 não dá uma divisão exata. 225 dá, mas eu não vou botar o 3 aqui, porque o número que eu coloco aqui tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Lembrando, ó, tô sendo insistente aí, é diferente do mínimo múltiplo comum que deu para dividir um, tudo bem. Mas no máximo divisor comum tem que ser dividido os dois ao mesmo tempo. Então eu vou dividir por 5. Aqui vai dar 25, aqui vai dar 45. Notem que, de novo, eu posso dividir por 5. Aqui vai dar 5, aqui vai dar 9. Agora, eu não tenho um número que eu posso colocar aqui que vai dar para dividir os dois ao mesmo tempo. Então parou aí a conta. O que a gente faz? Multiplica. Aqui dá 25.
Esse 25 é o nosso máximo divisor comum, o maior divisor comum entre esses dois números aqui. Se fosse aquela questão de mínimo, lembra que tu vai dividindo até chegar a 1. Aqui não, aqui tu para, porque não tem um número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. O que significa? Voltando lá para aquela, enfim, aquela história ali que eu inventei de serem documentos que tu tem numa pilha, 125 documentos, na outra pilha 225 documentos, e eu quero guardar em pastas. Significa que cada pasta eu consigo colocar quantos? 25 documentos em cada pasta. Ah, mas quantas pastas eu vou precisar para guardar os documentos do tipo A? 5, porque 25 vezes 5 dá 125. E quantas pastas eu vou precisar para guardar os 225? 9, porque 25 vezes 9 dá 225. Portanto, a quantidade de documentos que a gente pode guardar em cada pasta, o máximo é esse aqui, 25. E quantas pastas eu vou precisar? 9 mais 5, que seria 14. Fechou, gente? Então tá aí um teste clássico de máximo divisor comum. Agora vamos para a nossa questão. A nossa questão, tu tem 132 comprimidos, né, medicamentos ali de analgésicos e 156 de antibióticos. Eu quero guardar isso aqui em recipientes, né, imaginando como se tu fosse guardar aquelas gavetinhas que se guarda os remédios, e tu não pode misturar esses comprimidos. E tu tem que colocar a maior quantidade possível. Então lembra, falou em distribuição, tu vai guardar, seja em envelopes, recipientes, pastas, o que for, e tu não pode misturar, tu tá diante do teste clássico de máximo divisor comum. Aqui eu vou dividir por 2, porque dá para dividir os dois números por 2, porque ambos são pares. Aqui vai dar 66, 78, divide por 2 dá 33, aqui dá 39, por 2 não dá mais, mas dá por 3. Aqui dá 11, aqui dá 13, parou aí. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Então significa o máximo que eu consigo colocar nesses recipientes são 12 comprimidos, sem misturar. Quantos recipientes eu vou precisar para guardar os analgésicos? 11, porque 12 vezes 11 vai dar os 132. Quantos eu preciso para guardar os 156 comprimidos de antibióticos? Eu preciso de 13 recipientes, gavetinhas. Então 12 vezes 13 vai dar 156. E qual é a pergunta? Olha só, o número de recipientes para essa distribuição. Ele não quer saber a quantidade máxima. Notem que tu tem uma alternativa ali que fala em 12, que é a alternativa C, mas não é. Seria C se ele perguntasse quanto que nós podemos colocar em cada recipiente, mas ele quer o total de recipientes, e o total é 11 mais 13, que vai dar 24, fechando, portanto, a alternativa A. E não esqueçam, gente, deixe os comentários de vocês, né? Dá a curtida aí, é muito importante aqui para o canal. Tá certo, gente? E até daqui a pouco na próxima questão, que é a questão de número 9.